Eu acho que palhaçada feita, presidente, foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Eu tenho uma questão de ordem. Eu estou pedindo direito de resposta com base no artigo 54. Mas já foi argumentado pelo senhor. Só tem que decidir a questão de ordem, senhor presidente. Deputado Tarcísio. Se eu não puder fazer meu direito de resposta, Vossa Excelência está quebrando exatamente o que Vossa Excelência disse que fazer. Eu preciso, pelo menos, formular agora meu pedido de direito de resposta para que Vossa Excelência o negue. Eu não aceito debate de religiões aqui, porque isso é intolerância religiosa. Permita-me discordar do que Vossa Excelência falou, que qualquer um deputado pode falar sobre a religião de qualquer pessoa aqui dentro. Eu não aceito isso. A questão da religião... Eu agora exijo direito de resposta. Inclusive, é um debate... Eu não posso... Explico por quê? Ué. Deputado delegado Presidente, Éder Mauro. O senhor me perdoe, senhor presidente, mas assim como o senhor concedeu 1 minuto quando a deputada Alice Portugal se sentiu atacada pelo partido dela, eu só gostaria de responder à nobre deputada porque fez um ataque diretamente à comunidade cristã evangélica. Deputado Ottoni, Deputado Ottoni, é justo responder. e válido o senhor tem a palavra por 1 minuto. Mas não foi citado nenhum deputado e nenhum partido. Nós não estamos citado uma comunidade cristã. Desculpe. Não, deputado Tarcísio. Não há. Também não houve a citação... Houve ao PCdoB. Não, então, Ao exato. partido. Exato. Nós não somos formados por religiões. Sim, deputado... Mas ainda há pouco foi concedida... Deputado Tarcísio, o senhor confirmou o senhor confirmou o que o deputado Ottoni disse. Da mesma forma como eu concedi 1 minuto para a deputada Alice Portugal, para que ela falasse, porque citou o partido dela, PCdoB, é justo e acho que é equivalente que o deputado também, Ottoni, tenha 1 minuto. Se ele já tivesse falado, é equivalente. Ele citou os cristãos. Exato. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, deputado Ottoni. Deputado Tarcísio, se o deputado Ottoni já estivesse falando... Tá. Deputado Ottoni, se o senhor já estivesse falando há 1 minuto, já estaríamos seguindo. Por gentileza, fale por 1 minuto. Senhor presidente, eu quero apenas colocar muito claro aqui, nesta comissão, de que o princípio de laicidade do Estado é um princípio protestante. É só ver a história. Esqueça, olhe para a história. Quem defendeu o Estado laico e a divisão entre religião e Estado foram os protestantes. Então, esse tipo de acusação contra a comunidade cristã evangélica será sempre rechaçado pelos que as representam aqui. Aliás, qualquer ataque a grupo religioso deve ser rechaçado nesta comissão, seja que grupo religioso for, para mantermos o bom debate. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado delegado Éder Mauro, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Qual artigo, deputado? Deputado, por gentileza, com a palavra, 3 minutos, delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Quero aqui nessa oportunidade de parabenizar pela presidência desta comissão. E todos nós, tanto da esquerda quanto da direita, sabemos o quanto foi dificultoso e quantos tentaram fazer com que isso não acontecesse. Ver um jovem como Nicolas na presidência da Comissão de Educação. Ouvi alguns deputados aqui falar que você não tem maturidade. Engraçado, mais de 1,5 milhão de pessoas lhe colocaram aqui, entre jovens, pessoas maduras, e que certamente você as representa. Portanto, a sua maturidade, seja nessa comissão como em qualquer outra, não vejo que não seja a exemplar para que esteja nesta cadeira. Falaram também de que isto aqui poderia se tornar um circo. Com todo respeito ao palhaço, que tem todo o respeito de qualquer brasileiro que, infelizmente, no nosso país está simplesmente sumindo, mas quando se leva para o segundo sentido da questão da palhaçada feita, eu acho
Que palhaçada feita, presidente. Foi o que o governo Lula fez quando no ano passado cortou 3,8 bilhões, que atingiu diretamente a educação pública, inclusive os livros didáticos das nossas crianças. E isso nenhum deputado da esquerda comunista que menciona. Gosta de mencionar que o governo Lula vai abrir mais 100 instituições de ensino. Com que dinheiro vocês vão fazer isso se vocês já estão alcançando um rombo de quase 200 bilhões de reais? Eu espero, senhores intelectuais comunistas extremistas da esquerda, possam, nesta comissão, realmente trabalhar para que nós possamos ter uma educação de qualidade com professores bem pagos e não com escolas caindo nas cabeças das crianças como está caindo. E não vou mencionar o seu nome, lá no meu estado do Pará, onde o colégio cai literalmente na cabeça das crianças. Eu espero que vocês tenham um compromisso com a segurança dos professores e dos alunos, que ano passado, num projeto nesta comissão, vocês foram contra, quando se tentou colocar aqui segurança na escola armada, catraca e câmeras, para que a gente pudesse inibir, inclusive, traficante na porta das escolas. E peço já mais 30 segundos, senhor presidente. A escola e a educação pública nesse país se refere, e eu espero que cada deputado intelectual da esquerda comunista e extremista possa, nesta comissão, levar para que os nossos alunos, crianças e adolescentes possam aprender o conhecimento da matemática, do português, da ciência, e não que seja levado para nossas crianças sexo nas escolas de crianças de 5, 6 anos de idade e ideologia de gênero. Educação de sexo, educação de qualquer tipo outra coisa, para concluir, de ideologia, Éder Mauro, são os pais que dão em casa e não nas escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próxima inscrita, deputada Cristonieto, PL, Rio de Janeiro. Bom dia a todos, senhor presidente, deputado Nicolas, a quem cumprimento e parabenizo pela forma republicana com que tem conduzido aqui o trabalho dessa comissão, importante comissão de educação. De fato, acho que os olhares de todos estão sobre essa comissão, não só porque aqui nós travamos importantes debates, e aqui eu quero, de fato, ressaltar a importância de nós termos, sim, a pluralidade de ideias respeitada. Nós precisamos, sim, ter esse espaço democrático do parlamento respeitado. Então é natural a divergência, é natural o antagonismo de ideias, isso faz parte do espírito democrático do parlamento, que eu sempre fiz questão de mencionar. Agora, eu preciso fazer aqui um desagravo público a todos os cristãos que foram ofendidos. E aqui é engraçado porque questionam, por exemplo, a sua representatividade nesta comissão, na qualidade de presidente, mas ninguém questiona a representatividade lá dos integrantes, por exemplo, da CONAI, que são extremistas esquerdistas. Então, quer dizer, a gente precisa observar as coisas, né, da forma que elas são, e muitas vezes acusam a gente daquilo que eles fazem. Então, aqui eu queria chamar a atenção dos debates que realmente são fundamentais que nós travemos aqui. Sem dúvida alguma, como foi dito aqui pelo deputado Pedro, questões ideológicas, políticas, isso também faz parte do processo democrático. Agora, o que não se pode fazer, na minha opinião, é colocar uma ideologia acima de ações práticas em prol da educação brasileira. Então nós precisamos sim ter equilíbrio, serenidade. É natural que em alguns momentos discursos, até mesmo, vamos dizer assim, apaixonados, até porque defendemos o nosso ponto de vista com bastante vigor, isso é natural que seja. Agora, eu acho que desrespeito, ataques despretensiosos ou até mesmo com pretensão de realmente ofender a honra, o decoro das pessoas, isso eu acho realmente que é uma coisa que não eleva o parlamento, muito pelo contrário, apequena o parlamento, inclusive o debate que nós deveríamos estar travando aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa comissão de educação, o que nós temos que observar? Bom, Plano Nacional de Educação, como muito bem já foi dito, PNE, nós temos que discutir e discutir com maturidade, discutir com muita responsabilidade os impactos que isso vai gerar no sentido das diretrizes que nós vamos trazer. Da mesma forma, Sistema Nacional de Educação, isso vai passar por esta comissão. Então nós temos que ter o debate técnico, qualitativo
Isso é fundamental, passará por esta comissão. Então eu acho que a gente precisa observar que a educação brasileira ela não pode se transformar em um fla-flu. Muitas vezes as pessoas instrumentalizam a educação brasileira. E aí só mais 30 segundos também para concluir, senhor presidente, também, considerando a isonomia dos meus pares. A questão é a seguinte, quando eu falo fla-flu, me repito, é óbvio que as ideologias, elas são naturais, a defesa das ideologias. Agora, nós temos que ter totalmente essa responsabilidade, essa maturidade para enfrentar os temas caros à educação brasileira. Educação é coisa séria, sim. A valorização do professor, dos profissionais de educação, do sistema de ensino, tudo isso importa. Nós temos que entender que o aluno, ele não é um robô. Ele não é um mero executor em sala de aula. Ele é um aluno que é um cidadão brasileiro que precisa ser respeitado com seus valores e princípios. O aluno, por exemplo, ele tem princípios que carregam por conta da família. Agora, essas famílias, elas serão desrespeitadas, por exemplo? Quando a gente desrespeita o aluno, muitas vezes a gente está desrespeitando aquele princípio que aquela família está ensinando para aquela pessoa. Porque antes de sermos alunos, nós somos filhos, pais e por aí vai. Então, nós temos que ter esse norte para que a gente possa avançar na educação. Até porque o futuro do Brasil ele vai passar, sem dúvida alguma, pela educação brasileira e pela forma como nós enxergamos. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputada Cristonieto. Próximo Presidente, inscrito. uma questão de ordem baseada no artigo 74 do Regimento Interno, por favor. Concedido, deputado Tarcísio. Então, senhor presidente, há de sua parte, inclusive depois de parte também de líderes do seu partido, um compromisso de conduzir a comissão de forma republicana. Quando eu me insurgi contra o direito de resposta do deputado Ottoni de Paula, eu estava dizendo que o que ele deveria fazer era o que a deputada Cristonieto acaba de fazer, ou seja, inscrito para a discussão, contestar a informação. Pois o artigo 74, no seu inciso 7º, é aquele que regulamenta o direito de resposta, ele diz que o parlamentar pode fazer uso da palavra a juízo do presidente, então Vossa Excelência tem de fato o poder de conceder ou não direito de resposta, para contestar a acusação pessoal, a própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Então nós temos um problema e, de fato, o debate sobre o direito de resposta pedido pela deputada Alice Portugal poderia ser discutido a respeito disso, embora o deputado tenha dito, a deputada, não me lembro, especificamente o partido e dito exatamente, portanto, uma conduta do partido. Não me parece ter sido este o caso da deputada Carol D'Artora, que, óbvio, como qualquer opinião de qualquer um de nós pode ser contestada, contraposta, etc. Mas não cabe direito de resposta quando eu proferir um juízo de valor sobre o bolsonarismo, sobre o governo Lula, sobre uma prática de determinada religião, seja ela qual for, sem imputar a um deputado uma conduta pessoal vinculando aquela, de fato, contestação. Portanto, peço a Vossa Excelência que em demais sessões desta Comissão de Educação se atenha ao que restringe o uso do direito de resposta para que a gente tenha melhor andamento aos trabalhos dessa comissão. Deputado Tarcísio, o senhor inclusive colocou, digamos assim, em xeque a própria pedido, né, de explicação pessoal, né, de opinião pessoal, que foi devidamente atribuído à deputada e ela explicou. Eu a concedi isso para ela, mesmo não acreditando que encaixava. Eu concedi também para o Ottoni, até mesmo porque, digamos, é vago, é amplo, no âmbito de isonomia. Ofereci para a deputada Alice Portugal e da mesma forma para o deputado Ottoni. Ou seja, eu peço para que o que aconteceria se eu não tivesse concedido essa explicação pessoal para Alice? Nós estaríamos talvez discutindo até agora esse problema. Eu fiz isso como uma benevolência de ok, explique. E da mesma forma também como o do Ottoni. Eu digo, no meu juízo, o que me é atribuído pelo regimento. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo subjetividades. Eu quero dar continuidade dizendo que, das próximas vezes, espero que o pedido de explicação pessoal seja de fato atribuído ao que está no artigo 74, para não acontecer nenhum tipo de divergência, seja com o partido, seja com relação à sua fé, até mesmo porque é algo que um pode se sentir, o partido pode ser mais do que a própria fé da pessoa, ou a fé possa ser mais do que o partido, e isso é impossível eu ter aqui o arbítrio disso. Então, peço para que a gente, inclusive, finalize aqui a lista. Temos aqui que liberar a comissão para a Secult e eu vou conceder a palavra para os inscritos. Eu só queria contraditar a questão de ordem do deputado Tarcísio. Isso é regimental.
Mas, senhor presidente, há aqui uma tentativa de esclarecimento, eu poderia dizer que inclusive é uma reclamação e não uma questão de ordem, no sentido de expor qual era o motivo da minha rejeição sobre isso. Não cabe... Eu compreendi, é que não cabe contradita, não há nenhuma modificação a ser tomada agora. Toda questão de ordem cabe contradita, embora eu entenda o que o Tarcísio está colocando. Que na boa vontade, era de fato mais fazer uma explicação do que de fato uma questão de ordem. Mas, contudo, como foi uma questão de ordem, eu concedo a contradita para o pastor Marco Feliciano. Logo após, nós iremos conceder a palavra para os inscritos, que é Sargento Gonçalves e o Hélio Leite. E eu vi que algumas pessoas pediram aqui, darei 3 minutos e dividirei. Então, isso significa que Vossa Excelência terá no prazo regimental que responder a questão de ordem também. Perfeito. Ok, pastor Marco Feliciano. Senhor presidente, apenas para... Deputado Abílio, por gentileza, deixe seu colega, pastor Marco Feliciano. Gente, fique em paz, deputado Abílio não é da... Tô brincando. Deus é bom. Por gentileza, com a palavra, deputado pastor Marco Feliciano para contradir. Senhor presidente, infelizmente a deputada que foi o alvo dessa questão de ordem, ela acabou saindo da comissão. Mas eu queria fazer um apelo aqui ao próprio deputado Tarcísio, porque eu tenho profundo respeito. Permita-me discordar do que Vossa Excelência falou, que qualquer deputado pode falar sobre a religião de qualquer pessoa aqui dentro. Eu não aceito isso. A questão da religião... Eu agora exijo direito de resposta. Inclusive, é um debate... Eu não posso... Explico por quê. Ué... Mas é só pegar as notas taquigráficas de Vossa Excelência. Está me sendo imputado algo que eu não falei. Nas notas taquigráficas, Vossa Excelência vai ver que Vossa Excelência disse qualquer assunto pode ser debatido aqui, inclusive de religiões. Eu não aceito debate de religiões aqui, porque isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa não pode ser praticada em nenhum ambiente, principalmente no ambiente da Comissão de Educação. Agora, interessante haver uma deputada do PT, sabendo que o presidente Lula derreteu, principalmente na questão do apoio dos evangélicos, vir para uma comissão como essa e atacar os evangélicos de novo, por 2 vezes. Então, esse tipo de intolerância religiosa, nós não vamos aceitar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito. Eu tenho uma questão de ordem, presidente. Eu tenho uma questão de ordem. Eu estou pedindo direito de resposta com base no artigo 54. Mas já foi contra-argumentado pelo senhor. Não tem que decidir a questão de ordem, senhor presidente. Deputado Tarcísio. Se eu não puder fazer meu direito de resposta, Vossa Excelência está quebrando exatamente o que Vossa Excelência disse que ia fazer. Eu preciso, pelo menos, formular agora meu pedido de direito de resposta para que Vossa Excelência o negue. Mas eu nem pude formular ainda. É o seu direito de negar o meu pedido de direito de resposta. Sim. Mas é o meu direito pedir o direito de resposta. Com certeza. Deputado Tarcísio, eu não... Só 1 minuto, por gentileza. Deputado Tarcísio, eu não irei cair, e eu não estou dizendo que o senhor está fazendo isso, mas em nenhum tipo de situação para poder me colocar como não estou sendo democrático. Porque é muito fácil criar situações para minha negativa ser considerada isso. Isso aí eu não vou deixar colar isso aqui. O que eu quero é que tenha isonomia. Eu expliquei da maneira mais perfeita possível o que aconteceu com a Alice, o que aconteceu com o Otônio. O senhor pediu pedido de explicação pessoal, fez o seu, eu concedi a contradito para o pastor Marco Feliciano. Eu acredito que o debate já se exauriu. Não há mais o que discutir. E eu preciso passar a oração para os inscritos. O senhor pode negar o meu pedido de direito de resposta, mas com base exatamente na sua orientação, no artigo 74, inciso 7º, eu gostaria de fazer um pedido e gostaria de explicar até para o senhor decidir se nega ou se aceita. Esse é o rito regimental. Deputado Tarcísio, eu posso lhe conceder no final 1 minuto para o senhor falar? Não é 1 minuto para eu falar. Eu quero dizer que, de acordo com o artigo 74, inciso 7, me foi imputado indevidamente uma opinião pessoal que eu não proferi. E eu gostaria de explicar a minha opinião com base no artigo 74, inciso 7º. Eu leio para Vossa Excelência. A juízo do presidente, o senhor pode negar, portanto, para contestar a acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal. Deputado Pastor Tarcísio. Marcos Feliciano disse o seguinte, que eu disse que qualquer deputado poderia dizer o que quisesse sobre religião dos outros. Eu não disse isso. Gostaria de contradizer como direito de resposta que me é atribuído pelo regimento. Direito de resposta por um minuto. E, por gentileza, não cite no deputado, senão vai ficar um ad eterno aqui. É o que eu te peço. Obrigado. Não. Pode falar. Vossa Excelência Presidente, todos que aqui estão sabem que eu fui um dos primeiros a chegar, estou aqui até o final e absolutamente de forma republicana. Muito Pastor obrigado. Marcos Feliciano, Deputado ao Nicolas. dizer...
Deputado Hélio, só para esclarecer aqui ao senhor, há uma lista de inscritos. O próximo é o Sargento Gonçalves e logo após é o senhor Hélio Leite. Só com sua palavra, deputado Tarcísio, e retome o tempo do deputado Tarcísio, por gentileza. Para contradizer a Presidente, opinião... o artigo 74, inciso 7, por gentileza, não bate, deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado Abílio, por gentileza, eu concedi a palavra pro deputado Tarcísio a respeite. Por gentileza, deputado Abílio, por gentileza. Deputado Tarcísio, concedido sua palavra e retome mais uma vez o tempo. Nobre pastor Marcos Feliciano, para esclarecer o que me foi imputado como opinião pessoal de forma indevida, na minha opinião, por Vossa Excelência. O que eu disse é que se cada pessoa aqui que se sentir ofendida e atingida porque professa uma fé, ou porque professa uma ideologia, ou porque tem uma opinião sobre o governo, portanto eu dei vários esclarecimentos, o caminho regimental para que se responda a isso é se inscrever para fazer o debate sobre isso e não exigir direito de resposta. Portanto, eu falei que o que precise, o que não disse que cada um pode ofender a religião de ninguém. Ao contrário, eu disse, caso se sinta ofendido nessa situação, o caminho regimental é a inscrição para o debate e não um direito de resposta, a não ser que seja conduta pessoal daquele deputado que aqui está. Estava discutindo o método e não o conteúdo do que acontece, inclusive usando a fala da deputada, como dizendo, olha, ela fez Para concluir, deputado. regimentalmente, exatamente o que eu tinha dito na minha questão de ordem. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, deputado Sargento Gonçalves, e após Hélio Leite, por gentileza. Por gentileza.